mariés há 6 anos. à 6 ans, depuis 6 ans. Somos assembleanos. Nous sommes de l'Assemblée de Dieu. Já nasci na igreja. Je suis née dans une église. Sou alagoana. Je suis Estado de Alagoas. de l'état de Lagoas, Em Brasil. au Brésil, Nordeste brasileiro. nord-ouest du Brésil. Para casar, Mais pour se marier, atravessei mais de 2 j'ai dû quilômetros. traverser plus de 2000 km. E casei Et je me suis mariée com um carioca. avec un homme de Rio, Do Rio de Janeiro. de Rio de Janeiro. Para os franceses. Pour les Français, il Né? n'y a pas la parole carioca en traduction en français. A minha adolescência, Mon adolescence, a minha juventude ma jeunesse foi toda para Deus. a été toute pour Dieu. Abri mão J'ai dû ouvrir main de muitas propostas de beaucoup de propositions para ser cantora secular pour pouvoir être une chanteuse, par exemple, de ce siècle séculaire. e algumas vezes Et certaines fois, abri mão j'ai dû aussi ouvrir main de namoro d'un peut-être un flirt que não era aprovado por Deus. qui n'était pas approuvé de Dieu. E passei anos Et j'ai passé des années de solidão, de solitude esperando en attendant a pessoa certa la bonne personne para a minha vida. pour ma vie. E nesse tempo Et pendant cette période de espera, d'attente, eu aprendi j'ai appris que nem toda solidão que non, il n'y a pas toutes les solitudes é ruim. qui sont mauvaises. Pois na minha solidão Parce que dans ma solitude, eu me aproximei de je me Deus. suis approchée de Dieu. Eu aprendi J'ai appris a importância de Deus. l'importance de Dieu. Você só sabe Tu connais l'importance a importância de ter um Deus d'avoir un Dieu quando a ciência, quand la science, a medicina, la médecine, o dinheiro l'argent não resolve tudo. n'arrive pas à tout résoudre. Deus resolve. Dieu lui Depois do período de Et espera, après la période d'attente, eu conheci meu esposo j'ai connu mon époux. quando fui cantar no Rio de Quand j'ai Janeiro. été chanter à Rio de Janeiro, A igreja l'église colocou ele para dirigir l'a mis pour diriger le e culte levar na Barra da Tijuca, et m'emmener là-bas à Barra da Tijuca, qui est zona sul. un quartier de la zone sud de Rio. E ele ficou me observando. Et il m'a observé. Depois Après, foi que eu observei que moi je l'ai que observé, j'ai observé qui m'observait. E essa nordestina Et cette femme du Nord, alagoana la desbancou as cariocas elle a réussi à éteindre les autres femmes de Rio para casar com esse pour se lindo marier cavaleiro. avec ce très beau cavalier. Amor, fica em pé para eles verem isso. Mon amour, lève-toi pour qu'il te voie. Já é casado, viu? Diga assim, Jesus, eu creio. Dites Jésus, je crois. Mas aquele já é nascido. Mais celui-là, il est déjà Sarah. E eu costumo dizer, Et j'ai l'habitude de dire eu não pedi, que je n'ai pas demandé, mas Deus quis. mais Dieu a Me voulu dá um Brad Pitt me donner un mari brasileiro. brésilien. Aplauda o Senhor, meu amigo. Applaudissez le nom du Seigneur. Aleluia. Eu gostaria que, se você pudesse, J'aimerais, si vous le pouvez, pegasse na mão dessa que vous pessoa. preniez la main de la personne qui est à côté de vous Diga para ela, et dites-lui não importa qu'il n'y a pas d'importance o que você perdeu na guerra. de ce que tu as perdu dans la guerre. O importante L'important, é que você sobreviveu à c'est guerra. que tu as survécu à la guerre. E se você sobreviveu à Et guerra, si tu as survécu à la guerre, e ainda tem novidade parce qu'il y a encore des nouveaux para a tua história, pour ton histoire, para a tua vida. pour ta vie. Você, Toi, é o libertador tu es un libérateur dessa geração. de cette génération. Só quem está entendendo agora, irmão, seja glorificado, Senhor. Então adore comigo assim. Alors adorez avec moi. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez, cante aleluia. Vai precisar do playback? Eu posso abrir um desses? Cante aleluia. Playback.
par une expérience alguma mauvaise, experiência par negativa. une expérience négative. Talvez Peut-être no passado dans le passé, você já foi mais tu as feliz, déjà été plus já foi heureux, mais forte, tu as été plus fort, já foi mais tu as batalhador. été plus Mais sorridente. battant, plus souriant. Deus vai devolver Dieu va te rendre tudo que a guerra tirou. tout ce que la guerre t'a enlevé. Porque Deus é fiel. Parce que Dieu est Você fidèle. veio pra cá Tu es hoje. venu ici Porque aujourd'hui. Deus vai devolver pra Dieu ti. va Tirou que la guerre t'a o enlevé. brilho nos seus olhos, La brillance dans tes a yeux. vontade de viver, L'envie de vivre. a experiência no futuro. L'expérience du futur. L'espoir No du futur. futuro. Só quem crê. Seulement ceux qui Adore croient ao Senhor. adorer le Seigneur. Vou cantar uma canção que Deus me deu. Je vais chanter une chanson que Dieu m'a donnée. Depois que eu saí de uma guerra. Et c'était après que je sois sortie d'une guerre. Talvez alguém aqui já ouviu essa história. Peut-être que quelqu'un ici a déjà entendu cette histoire. Eu venci uma peleja na minha J'ai vida. vaincu une grande bataille dans ma vie. Mas eu saí daquela Mais je peleja suis sortie de cette épreuve diferente. différente. Enfraquecida. Peut-être fragilisée. As pessoas que me Les cercavam personnes qui étaient autour de moi, diziam ils disaient que eu mudava. que j'avais changé. E lá no fundo, Et au fond de moi, eu sabia que eu não era a je mesma. savais que je n'étais plus la Eu même. tinha vencido a guerra, J'avais vaincu la guerre, mas a guerra tinha me mudado. mais la guerre avait changé. E numa madrugada, Et au petit matin, eu comecei a chorar j'ai commencé à pleurer, compulsivamente. mais compulsivement. E dizia, Et Senhor, je disais, Seigneur, eu não sou mais a je ne mesma. suis plus la même. Eu mudei. J'ai changé. Eu não tenho mais Je alegria n'ai plus de joie para pensar no pour futuro, penser au futur, para guerrear, pour faire la guerre, até para ir à faculdade même pour être à la fac e et trabalhar. pour travailler. Eu fazia com muita Je dificuldade. faisais avec beaucoup de difficultés. Tinha dificuldade de sair de J'avais la casa, difficulté de sortir de la maison, levantar de de manhã, me lever le matin, arrumar de me e préparer batalhar. et me battre. Mas, naquela madrugada, Mais à ce petit matin-là, le Seigneur m'a parlé e disse, et il m'a dit, Sara, Sarah, você acha que eu não sabia? je crois que je ne le savais pas, Que dia você mudaria? qu'un jour tu changerais, Mas mesmo assim, mais même comme eu ça, te escolhi. je t'ai choisi. Faz a minha obra, Fais mon œuvre. que essa fase Que passe. cette phase elle va passer. E é isso que eu vim fazer aqui essa noite. Eu vim dizer que essa fase vai passar. Eu vim dizer que esse tempo ruim vai passar. Porque Deus te escolheu para viver novidades maiores do que você, maiores do que os teus pais foram, maiores que os teus antepassados viveram. Você vai viver coisas Tu vas vivre des que choses os teus antepassados não viveram. Quem crê? Então agora, ao Senhor. Aleluia. Glória para o Senhor. Se você souber, adore comigo. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor
tem tanto crente no Brasil. Il y a tellement de chrétiens au Brésil. É muito bom, né? C'est tellement bon. Glória a Deus. Não precisa de muita coisa Il n'y a pas besoin d'énormément de choses para se sentir completo. pour se sentir complet, pleine. Nós vamos adorar ao Senhor Nous allons adorer le nom du com Seigneur mais uma canção avec encore une que chanson Deus me deu que Dieu m'a no donnée Rio de Janeiro, à Rio de Janeiro. no momento da minha Dans solidão. mon moment de solitude, Eu estava falando com a pastora Maiara, je parlais avec la pasteur Maya dizendo que eu fiz essa canção et je lui ai dit que j'ai fait cette chanson no auge da minha solidão. vraiment au top de ma solitude. Sim. Eu costumo dizer, J'ai l'habitude de dire que para coisa pequena, que pour les petites choses, você não precisa de Deus. tu n'as pas besoin de Dieu. Entre aspas. Entre guillemets. Coisa pequena, Chose petite, você se vira. tu te débrouilles. Agora, coisa grande, Alors les grandes choses, maior do que você, plus grandes que toi, tem que ter um Deus grande. c'est un grand Dieu. E eu sempre sonhei com coisas maiores do que Et eu, j'ai toujours rêvé des choses plus grandes que moi, que não é muito difícil. ce qui n'est pas très difficile à faire. Eu sou pequenininha, Parce que je suis toute petite, 1,5 m. 1,50 m. E nesse período de solidão, Et pendant cette période de solitude, houve um momento il y a eu un moment que me deu vontade de parar, où j'ai eu envie de tout arrêter. me deu vontade de desistir. J'ai eu envie d'abandonner E eu achava et je croyais que Deus que Dieu não estava aprovando os meus sonhos. n'approuvait pas mes rêves. Deus não queria os meus Il ne projetos. voulait pas de mes projets. Eu estava enganada. Mais je me trompais. Naquela madrugada, À ce petit matin, à ce moment, Deus levou para a Bíblia Dieu il m'a emmené dans la Bible. Isaías capítulo 51, Isaïe 51, versículo 2, verset 2, que dizia assim: qui disait: Lembrai-vos de vosso pai Abraão, Rappelle-toi de ton père Abraham, porque estando ele só, parce que lui, lorsqu'il était seul, eu chamei, je l'ai appelé, eu je abençoei l'ai béni, e depois et multipliquei. après je l'ai multiplié. Naquela madrugada, Dans ce petit matin, nasceu essa canção. il y a cette chanson. Eu chama, abençoa e depois multiplica. Deus chama, abençoa e depois multiplica. Você vai cantar comigo? Eu atravessei aquela fase Traverser cette com phase este versículo. avec ce verset. E Deus Et Dieu, multiplicou il a multiplié tudo. A minha força, ma force, a minha saúde, ma santé, as minhas alianças, mes alliances, as minhas finanças. mes finances. Ele multiplicou tudo. Il a tout multiplié. Até loja eu abri. Même des boutiques, j'ai ouvert des De boutiques bolsas e sapatos. d'accessoires, Le nom de la sacs à main, loge. chaussures, et le nom du magasin Era francês. était français. Je multiplie. Je multiplie. Oui, Porque Deus ama Parce o que verbo Dieu multiplicar. aime le verbe multiplier. Ele não chama ninguém para tirar Il nada. n'appelle personne pour lui Ele enlever. chama para acrescentar. Il appelle pour donner. Ele chama para Il multiplicar. appelle pour multiplier. Se você já tem alguma coisa, Tu as déjà quelque Ele vai chose. multiplicar o que você já tem. Deus não chamou você até aqui Dieu ne t'a pas appelé jusqu'ici para enganar você, pour te tromper, para iludir você. pour te faire Ele vai faire des illusions. acrescentar Non. sabedoria, inteligência, saúde, La santé, vontade de viver. de l'envie de Se vivre. prepare. O Deus de Abraão vai te Dieu tocar. l'a E a minha loja Et ma boutique era numa área nobre était dans un quartier da noble minha cidade. de mon quartier, de ma E um ville. dia Et un jour, eu vendi a minha loja j'ai vendu ma boutique para a esposa de um alemão. à l'épouse d'un Allemand. E a pessoa perguntou para mim: Et la personne, elle m'a por que demandé: você está vendendo a pourquoi loja est-ce que tu vends ta boutique? tão linda? Elle est tellement belle. E eu Et disse: moi, je lui ai dit: porque Deus parce que Dieu, está me abençoando il est en mais. train de me bénir Em outra área da minha dans vida. d'autres sphères de ma vie. Eu não tenho mais tempo Je n'ai plus le temps para cuidar dessa pour loja. m'occuper de cette boutique. Porque o Deus de Abraão Parce que Dieu está d'Abraham, multiplicando. il multiplie. Onde eu menos Là esperava où je n'espérais que que viria a moi, il multiplicação. viendrait de la multiplication.
abençoar grandemente. Dieu va te bénir grandement. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia! Se você sabe, adore. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado sobre muitos exaltados. Ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado
Si tu as la liberté pour cela, Aleluia. Olha para ela com carinho, se você puder. avec tendresse si vous le pouvez, E diga para ela et dites-lui a obra que Deus começou l'œuvre que Dieu a commencée na tua história. dans ton histoire, Ele vai terminar. il va la terminer. Porque Ele não deixa nada Parce qu'il ne laisse pela rien metade. incomplet. O que Ele começou, Ce qu'il commence, Ele vai terminar. il va le finir. Deixa Ele te usar. Laisse-le t'utiliser. E enquanto Ele te usa, Pendant que tu utilises, Ele cuida. il s'occupe. Cuida. Il s'occupe. Il s'occupe. Il s'occupe. Quando Deus me deu esse louvor, Dieu m'a donné cette eu louange. estava grávida de 4 meses. J'étais enceinte de 4 mois. E mais uma vez, Et encore une fois, eu estava me sentindo je pequena. me sentais petite. Estava em um evento para mais de 2.000 Événement pessoas. de plus de 2000 personnes. Tinha muitos Il y avait cantores. beaucoup de chanteurs. E eu perguntava para Deus: Et moi, je demandais à Dieu, o que eu estou fazendo mais aqui? qu'est-ce que je fais ici? Eu não sei o que eu estou Je fazendo. ne sais pas ce que je fais ici. Eu poderia estar em casa, Je pourrais être à la maison, deitada, couchée, sentada no sofá, assise sur le fauteuil, assistindo en TV. train de regarder la télé. O que é o que eu estou fazendo aqui? Parce que qu'est-ce que je fais ici? Mas quando Deus escolhe uma pessoa, Quand Dieu il choisit quelqu'un, sentar no sofá s'asseoir dans le é fauteuil, a última coisa que c'est ela vai la fazer. dernière chose qu'elle fera. Deitar na cama, Se coucher dans le lit, ao invés de estar fazendo a obra au dele, lieu de faire son é œuvre, a última coisa que c'est ela la vai dernière fazer. chose qu'elle fera. Porque quando Deus escolhe Parce que alguém, lorsque Dieu choisit ele quelqu'un, é atraído il est attiré para as coisas de Deus. par les choses de Dieu. E naquele dia, Et ce jour-là, uma irmã sentou do meu lado une sœur s'est assise à côté de moi e et disse elle m'a dit coisas que eu estava falando só com Deus. choses que je parlais seulement Nem avec meu Dieu. esposo sabia. Même mon époux ne savait E pas. ela disse: Et elle a dit, para que tu saibas que eu sou que Deus. tu saches que je suis Dieu. Neste dia, Ce jour, eu vou te dar um louvor. je vais te donner E une louange. através desse louvor, Et à travers de cette eu vou louange, curar je vais guérir os 4 cantos do les Brasil 4 coins du e Brésil fora do Brasil. et à l'extérieur du Brésil. Quando eu lancei aquele louvor Lorsque j'ai lancé cette no YouTube, sur YouTube, em 6 meses, en 6 mois, atingiu 1 milhão de j'avais déjà visualizações. 1 million de vues. Eu sem gravador, Et sans moi, j'avais pas de studio. cantora independente. Não tinha centavo. Je n'ai rien investi. No YouTube, Sur Facebook, sur Facebook, Google, Google, nada. rien. Deus fez tudo. Dieu, il a tout fait. E quando eu ouço os testemunhos Lorsque j'entends les témoignages da África, de l'Afrique, dos Estados des Unidos, États-Unis, aqui da Europa, ici en eu Europe, vejo que Deus é fiel. je vois que Dieu est fidèle. E quando Ele quer, Quand il veut, Ele faz. E não tenha medo alors n'ayez pas peur do futuro. du futur. Não tenha medo de N'ayez pas peur de croire. se Deus fez a promessa. Si Dieu a fait la Ele promesse, sabe como vai cumprir a il sait promessa. comment il va réaliser. Apenas obedeça. Juste Deixa obéissez. Ele te usar. Laissez-le Ele vai cuidar. et il va s'occuper. Amém. 14. Adore comigo. Adore. Aleluia. Glória a Deus. E enquanto nós estamos Et cantando, pendant que nous chantons, Ele pode estar te curando de alguma il est en doença. train de te Aleluia.
Ele pode estar te tirando Il est peut-être de uma t'enlever dependência, d'une dépendance, de vício, d'un vice, alguma coisa secreta quelque chose de secret. que nem sua esposa Que sabe, même ton épouse Nem ne seu sait pas, esposo même sabe. ton époux ne sait pas, nem tua família même sabe, ta famille n'est pas que au você courant, depende que disso, tu dépends que de você é cela, viciado, que tu es que tem accro, uma doença que em tu as você, une maladie en que toi. existe uma Il patologia. existe une pathologie. Deus pode estar te curando Dieu agora. peut-être qu'il va te guérir, mais Só quem crê, aplauda o Senhor. ceux qui croient à ta Jesus de Nazaré. Nós não curamos, é o Senhor quem cura. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei.
le lendemain. toda distração, Toutes les distractions. todo roubo de pensamento, todo pensamento acelerado. Les pensées accélérées. E declaro Et cativas je déclare captive ao senhorio da tua palavra au Seigneur par ta parole. todas as mentes aqui presentes. Les esprits ici au de nom de Jesus. Jésus. Amém. Amen. Se sente glorificado. Asseyez-vous. Glória a Deus. Eu disse, pastor, tomara que a igreja esteja cheia. Pasteur, j'espère que l'église sera Eu não senti o frio que eu senti que je ne sente pas le froid no primeiro dia que eu cheguei que j'ai aqui. senti le premier jour que je suis arrivée ici. E já estou bem quente aqui. Je chaud là. Já transpirei bastante. J'ai déjà transpiré Abra suffisamment. a sua Bíblia no livro do Êxodo. Ouvrez votre livre en livre d'Exode, votre Bible, pardon, le livre d'Exode. Segundo livro da Bíblia, Le second livre de la Bible, capítulo 3. chapitre 3. Eu vou me adiantar por causa da hora, Je vais accélérer un petit peu vis-à-vis de l'heure. mas antes eu quero dizer a vocês, Mais avant, j'aimerais vous dire nós vamos estar aqui amanhã que pela nous manhã, serons ici demain matin aussi. amanhã pela manhã às 10 Demain à horas 10 h du matin. e na parte da noite Et aussi dans la partie de l'après-midi, a partir das à 17 partir des horas. 17 h. Então não é bem à noite, né? Ce n'est pas réellement le É no soir, finalzinho da c'est tarde. en fin de journée. Você pode trazer alguém que Vous não pouvez pôde vir. ramener quelqu'un qui n'a pas pu venir ce Nós vamos soir. dar um jeito aqui. Nous allons nous arranger ici. Amém. Amen. Hoje o Senhor me deu essa palavra Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné cette parole sobre experiência. sur l'expérience, Experiência da sarça. l'expérience de Sars. Mas amanhã Mais demain, nós vamos estar ministrando nous allons ministrer sobre crescimento. sur le développement, la croissance, l'évolution. E o tema desse ano Et le thème de cette é o année, ano da edificação. qui est l'année de l'édification, Edificação édification, tem a ver com crescimento. a aussi un rapport étroit avec l'évolution. Então amanhã eu vou ministrar Alors demain, je vais sobre ministrer o cedro do Líbano. sur le cèdre du Você Liban. sabia Est-ce que vous saviez que Deus comparou o que crescimento Dieu do justo il a comparé la croissance du juste com o crescimento do cedro do Líbano? avec la croissance du cèdre de Liban? Então amanhã Alors demain, nós vamos ministrar sobre o nous cedro allons do Líbano. ministrer sur le cèdre de Liban. Essa planta é tão Cette importante plante est tellement que importante ela está na bandeira do país do qu'elle est Líbano. sur le drapeau du Liban. E Salomão, Et Salomon, quando foi construir o templo, lorsqu'il a été construire le temple, ele pediu ao rei de il Tiro a demandé au roi de Tyrian que trouxesse qu'il madeira. ramène du bois de Liban. Então não perca. Alors nous Apenas allons ministrar demain o cedro do Líbano. sur le cèdre. Olha o Senhor nos deu hoje. La parole que je me donne à Moïse. Personnage Que você estuda que tu étudies na matéria de en história, matière história d'histoire, geral, l'histoire générale, quando você aprende sobre civilizações lorsque antigas. tu apprends sur les civilisations anciennes. Moisés existiu de Moïse verdade. a réellement existé. Não é uma invenção Ce n'est bíblica. pas une invention biblique. Ele existiu. Il a existé. Tanto que Il est étudié à l'école. quando você estuda a civilização dos Lorsque hebreus, vous étudiez la civilisation des Hébreux, hoje o Estado de Israel. aujourd'hui l'État d'Israël, Vamos falar sobre Moisés. donc nous allons parler de Moïse. Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro. Exode, chapitre 3, à partir du premier verset. E apacentava Moisés Moïse était devenu berger rebanho de Jetro, seu sogro, du troupeau de son beau-père, sacerdote em Midian. le prêtre de Madian. E levou o rebanho atrás do deserto Il conduisit le troupeau derrière le e rêve. veio ao monte de Deus, L'ange de l'Éternel lui apparut Horebe, dans une flamme de e feu, apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, au milieu dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. E vendo o Senhor que se virava para ver,
L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. E disse: O Senhor, tenho visto atentamente a aflição porque está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Bem, até On va s'arrêter là. Moisés era hebreu, mas foi criado como príncipe do Egito. Hébreu, mais il a été élevé comme un prince d'Égypte. Você já sabe a história. Vous connaissez déjà l'histoire. O rei que Faraó lançou decreto. Pharaon avait lancé un décret Onde os meninos deveriam ser où les garçons assassinados. devaient être assassinés. Ele já temia Il avait déjà peur, il Deus redoutait levantasse que libertador Dieu lève un libérateur no meio dos au hebreus milieu des Hébreux para livrar o povo pour hebreu pouvoir délivrer le peuple hébreu do cativeiro egípcio. du captif, de la captivité égyptienne. Mas quando o Faraó estava indo, Mais lorsque Pharaon allait, Deus já estava vendo. Dieu revenait déjà. Fala isso aqui. Dites cela. Quando você está indo, eu já estou voltando. Oui. Fala isso aqui. Est-ce qu'on le dit ici, cela? Quer dizer que Quand il est venu, en fait, Dieu revenait déjà. Dieu avait déjà un pas d'avance sur lui. Moisés achou que estava sendo inteligente. Faraó. Pharaon, il pensait qu'il était intelligent. Mas Et Deus, Dieu, com sua suprema avec sa inteligência, suprême intelligence, estava lá na il frente était déjà devant. e já tinha preparado o Il escape avait para déjà o préparé libertador. une échappatoire pour le libérateur. Então a mãe de Moisés, muito Et la inteligente, mère de Moïse, très intelligente, colocou o menino no cesto a mis l'enfant dans un berceau, dans un e panier, colocou o cesto no rio Nilo. et elle a mis ce panier sur le Nil. E quem achou o cesto foi a filha de Et Faraó. celle qui a trouvé le panier, c'est la fille de Pharaon. Por conta disso, Moisés foi educado Et grâce à cela, Moïse a été élevé como príncipe do comme Egito, un prince d'Égypte, com toda a avec ciência, toute la science, cultura toute la culture, política la politique do Egito. de l'Égypte. Enquanto o Faraó Et achava pendant que Pharaon, il que pensait tinha resolvido o qu'il problema avait résolu le do problème possível libertador, d'un possible libérateur, Deus usando Dieu, Faraó il utilisait Pharaon para prover, pour préparer, garder, preparar e préparer ensinar et o enseigner libertador. au libérateur. Glória a Deus! Glória a Deus! Gloire à Dieu. Deus sempre tem um libertador Dieu, il a toujours un libérateur para todas as gerações. pour toutes les générations. Nesse tempo, o povo precisava de um En libertador ce do temps-là, cativeiro. le peuple avait besoin d'un libérateur pour se libérer de la vie captive. Mas o século XXI Mais le siècle 21 precisa de um a libertador besoin d'un libérateur para libertar o povo pour libérer le peuple da depressão, de la dépression, da solidão, de la solitude, dos vícios, des vices, da falsa alegria, de la fausse joie, do hedonismo, de l'égoïsme, o prazer, le plaisir, o amor ao prazer, l'amour au plaisir, para libertar as pour pessoas libérer les personnes do egoísmo, de l'égoïsme, da guerra santa, de la guerre da sainte, de violência, la violence, das brigas dentro das des famílias conflits dans les familles e da guerra mundial, et de la guerre mondiale, dos conflitos des mundiais. conflits mondiaux. Deus sempre levanta Dieu, alguém il lève toujours quelqu'un que vai trazer a verdade qui va dele ramener sa vérité para destruir pour détruire com a mentira de avec le Satanás. mensonge de Satan. E para este tempo, Et pour ce temps-là, Deus tinha Moisés. Dieu, il avait Moïse. E neste tempo, Et dans ce temps-là, Deus tem você. Dieu, il nous a Toque quem está perto de você. touché E celui qui est à diga, côté de você lui. pode ser o libertador deste Tu peux tempo. être le libérateur. de Você não ce temps. está aqui por acaso. Tu n'es pas ici par hasard. Deus vai usar você Dieu, il va toujours para t'utiliser libertar pour alguém libérer quelqu'un
da tristeza, da tristesse, da depressão, de la dépression, da solidão, de la solitude, da doença, de la maladie. Oh, glória a Deus. Mas esse libertador, Mais ce libérateur, precisava de il experiência. avait besoin d'expérience. Ele sabia quem era Deus, Il savait qui était Dieu. porque a irmã dele, Parce que sa sœur, Miriam, Myriam, tinha ensinado quem elle lui era Deus. avait enseigné qui était Dieu. Mas ele sabia quem era Deus, Mais il savait qui était Dieu de ouvir falar. en entendant parler. Deus olhava para Moisés, Dieu, il regardait Moïse. esperava Moisés crescer, Il attendait que Moïse grandisse, fazer a vida dele. qu'il fasse sa vie, Sim, fazer a vida dele no Egito, faire sa vie en se Égypte, formar, se former, fazer sua faire faculdade, sa faculté, comprar sua casa, acheter sa maison, comprar seu carro. acheter sa voiture. E Deus só observava. Et Dieu, il observait Ele seulement. dizia, vai crescendo, Il Moisés. disait, vas-y, grandis Moïse. Vai chegar um tempo Et il arrivera un moment, que eu vou te tirar do je Egito. vais t'enlever de l'Égypte, Eu vou te levar para o je deserto. vais t'emmener dans le désert, E lá et là-bas vai começar va commencer a outra fase da tua vida. l'autre phase de ta vie. E eu vou me apresentar Et para moi, je você vais me présenter à toi de uma forma d'une façon que nunca mais você será o mesmo. plus jamais tu ne seras le même. Talvez quando você decidiu vir para a França, Peut-être que quand tu as décidé de venir en France, você nunca tu imaginava n'avais jamais imaginé que no dia de hoje qu'au jour você d'aujourd'hui, estaria sentado aí, tu serais assis là, sentindo o que você está sentindo, en sentant ce que tu sens, vivendo o que você está vivendo. en vivant ce que tu vis. Mas Deus já sabia. Mais Dieu, il le savait déjà. Fazia parte do plano. Ça faisait partie de son plan. Ele disse, vai para a França, Il a dit, va en France, estuda, étudie, Travaille. travaille, vai fazer a tua vida. va faire ta vie. Se casa, Marie-toi, lá na frente, là-bas eu vou devant, aparecer para je você. vais me montrer à toi. Eu vou tirar você do país do avivamento. Je vais t'enlever du pays de l'avivement. Eu vou tirar você de um país Je onde vais- as pessoas adoram. Je vais alegria. t'enlever d'un pays où les gens ils adorent avec joie et avec Vou te levar para outra liberté. Et cultura. je vais t'envoyer dans une autre E culture. nessa outra Et dans cultura, cette autre eu culture, vou aparecer para você. je vais apparaître à O interessante é que toda toi. nação L'intéressant, c'est que toutes les nations que abre as portas para qui Deus, ouvrent les portes à Dieu, que respeita Deus, qui respectent Dieu, prospera. ils prospèrent, ils grandissent. O momento que a Inglaterra Au mais moment où cresceu, l'Angleterre a le plus grandi, você sabe da história, vous connaissez l'histoire, foi quando ela era c'est quand protestante. elle était protestante. Os 100 anos de ouro da Les Inglaterra. 100 années d'or de l'Angleterre. O período que os Estados Unidos Le mais période où les cresceram États-Unis a le plus grandi, foi o período c'est la période que eles respeitavam où essa ils palavra. respectaient la parole. A China hoje La Chine aujourd'hui é o país que mais cresce est no le mundo, pays qui grandit le plus au monde, economicamente. économiquement, Tanto que é comum tellement qu'il est commun, alguém dizer, quelqu'un dire, isso é um crescimento chinês, ça c'est une croissance chinoise. quer dizer que está crescendo Ça veut muito dire rápido. que ça grandit très vite. Enquanto os Estados Unidos crescem 5% Et pendant que les États-Unis grandissent no 5% PIB, au no PIB, PIB, produto internacional produit bruto, intérieur brut, produto interno bruto. produit interne brut. Enquanto o Brasil, por exemplo, Pendant que le cresce Brésil il grandit 1%, 1%, menos que 1%, moins que a 1%, China cresce en Chine 8%, a 8%, China cresce la Chine 5%, 5, 7%, 7%. e na fase de ouro chegou a En phase crescer d'or, 10%. elle a même réussi à atteindre les 10%. E você sabe qual é o país que mais compra a Et Bíblia vous hoje? savez quel est le pays qui respecte le plus la Bible La aujourd'hui? Chine. C'est la Chine. Você sabe o país onde le existem pays mais Il y a igrejas le subterrâneas? église souterraine Na China. en Chine. E você sabe que no século Et XX vous savez qu'au siècle 20, houve um missionário il y chinês a eu un missionnaire chinois que aceitou a qui a Jesus accepté Jésus durante a pregação de missionários pendant une americanos. prédication d'un Américain. Chamava-se Watchman Il Nee. s'appelait Wadmeni. Aceitou a Il a Jesus, accepté Jésus. mergulhou na Il palavra, a plongé dans la mas parole. ele foi perseguido pela Mais China il a été comunista poursuivi par la Chine e foi communiste. preso aos Et il a 35 été anos de emprisonné idade aux 35 ans. e morreu na Et il est prisão. mort dans cette prison. Todos os livros que Watchman Nee Tous les escreveu, livres qu'il a écrits, escreveu na il prisão. a écrit dans cette prison. Hoje eu leio no Brasil, Aujourd'hui, je lis au em Brésil, português, en portugais, os livros de Watchman les Nee, livres de Watmeni. considerado o apóstolo Qui Paulo a do été, século XX, qui a été considéré l'apôtre Paul du siècle 20. por ter escrito seus livros dentro da
Parce qu'il a cadeia. écrit ses livres dans la prison. E o Watchman disse Et Watchman il a dit que ainda naquele século que XX, encore dans le siècle a 20, China seria la Chine o serait maior país le evangélico do grand pays mundo. évangélique du monde. Mesmo que o governo chinês não Même que le admita, gouvernement il n'admette pas, a maior igreja cristã do la plus mundo grande église está chrétienne du monde crescendo na elle China. grandit en Chine. Assim como Moisés cresceu no Moïse Egito. a grandi en Égypte. Aleluia, sem perder os valores, sabendo quem era o Deus da vida dele. Aleluia. Enquanto você estava aqui, Et pendant que vous étiez ici, construindo sua história, à construire votre histoire, trabalhando pesado, travailler avec le lourd, para se manter de pour pé, se maintenir para debout, sustentar sua pour família, subvenir aux besoins Deus de te votre observava, famille. Dieu il t'observait, te guardava. il te gardait. E você chegou até Et aqui, toi tu es arrivé porque jusqu'ici. você é um libertador. Parce que tu es un libérateur. Deus vai te usar. Dieu il va te Deus vai te utiliser. usar. Dieu il va te Deus vai te utiliser. usar. Il va te utiliser. Então Moisés, quando fica Alors adulto, Moïse, lorsqu'il est devenu adulte, ele comete um crime. il commet un crime. Ele assassina Il assassine egípcio un Égyptien. e foge para o Et il deserto. s'enfuit dans le désert. No deserto ele se Et casa, dans le désert, il se marie, faz a sua vida il fait sa vie e volta a trabalhar. et il recommence à travailler. Quando ele pensava Et lorsqu'il pensait que já tinha vivido de tudo, qu'il avait déjà vécu et vu de tout, que a vida não traria mais nenhuma que novidade la vie n'allait lui rapporter aucune nouveauté, e que talvez ele nunca mais voltaria que peut-être plus jamais il ne avec sua família no Egito, il ne pourrait revoir sa famille en Égypte. Deus apareceu para ele. Dieu est apparu à lui. Repita comigo, C'est experiência. avec moi, expérience. Mais uma vez, Encore une fois, expérience. mais uma vez. Encore une fois. Deus chama Moisés no meio do deserto Dieu a appelé Moïse au milieu du désert para viver a maior experiência. pour vivre la plus grande expérience. E aquela Et experiência cette expérience faria de Moisés um homem famoso ferait de Moïse un homme a célèbre ponto au point do mundo todo du monde entier estudar a história de Moisés. d'étudier l'histoire de Moïse. E o que significa a palavra experiência? Et qu'est-ce que signifie la parole expérience? Eu pesquisei e encontrei o melhor Et donc j'ai significado. cherché et j'ai trouvé le meilleur des sens. Experiência, Expérience, que vem do latim qui vient du latin, experientia, experientia, quer dizer veut ex, dire fora, ancien, o prefixo ex extérieur, é x, EX, le Quer dizer préfixe fora. EX, qui veut dire extérieur, peri, que fica no meio, qui veut dire qui reste quer au dizer milieu. perímetro, Voilà, périmètre, limite, limite, e entia, et entia, que quer qui dizer veut dire conhecer, connaître, aprender. apprendre. Então, o que significa Alors, experiência? qu'est-ce que cela signifie? Expérience. Aprender Apprendre fora à do limite. l'extérieur des limites. Aprender além do limite. Apprendre au-delà des limites. Deus vai impactar Dieu, você. il va t'impacter. Porque Ele vai tirar você do seu limite. Eu não sei qual é o que Je tem ne sais limitado pas. você. Qu'est-ce qui te limite? Se é a tua cultura. C'est ta culture, Se é aquilo que você acredita até hoje. ce à quoi tu crois Se jusqu'aujourd'hui, é aquilo que você guarda no seu que tu coração. gardes dans ton cœur, Se é o teu c'est passado. ton passé, Uma experiência une ruim. expérience Deus vai mauvaise. te tirar desse Dieu, il limite. va t'enlever de cette limite. Para você crescer. Pour que tu puisses Para você grandir, viver. pour que tu Para você viver. pour que tu vives. O homem coloca limite. L'homme, il met des limites. Deus tira o Dieu, limite. il enlève les limites. O homem coloca uma linha e diz até aqui. Você L'homme, pode il met ir. une ligne et il dit jusqu'à là, je peux aller. Mas a partir daqui você não Mais à vai. partir de là, tu n'iras Non, pas. pode. Tu ne peux pas. Aí Deus diz, Et não. là, Dieu dit non, non. Eu sou além do limite. Je suis au-delà des Eu limites. vou tirar o limite. Je vais enlever la O limite. limite da cultura. O limite da doença. O limite da dor. Deus tem mais para a tua Dieu, il história. a plus pour ton histoire. Você tem que sair Tu dois sortir desse mundo que te de ce limita. monde qui te limite. Moisés estava limitado Moïse, il était limité pela cultura do Egito. par la culture de l'Égypte. Moisés estava limitado Il était limité pelos erros do par passado, les erreurs du passé, pelo passado triste, passé
Et d'une certaine Ele achava façon, que já sabia de il tudo. pensait qu'il savait de tout. Il Eu fui connaissait tout. educado no Egito. J'ai été élevée dans l'Égypte. Eu visitei o Louvre. J'ai visité le Louvre. E vi a cultura do Et j'ai Egito vu la culture de l'Égypte na ala sul do Louvre. dans l'aile sud du Louvre. Sim. E quando olhei a cultura do Egito, Et lorsque j'ai regardé la culture de l'Égypte, eu pude ver de perto j'ai pu voir de près peças des originais pièces originales que vieram do qui Egito. sont venues de l'Égypte. E dá pra ver como era grande Et a on peut cultura voir do Egito. combien était grande la culture de A l'Égypte, inteligência do Egito. l'intelligence de l'Égypte. Então Moisés se Et donc achava, Moïse, il se pensait de uma certa d'une forma, certaine façon que já sabia de qu'il tudo. savait tout. Afinal de contas, ele tinha Au vindo do Egito. final, il venait de l'Égypte. E Deus leva Moisés para o deserto Et Dieu a emmené Moïse para provar pour que l'éprouver. o Egito Et pour tinha colocado um limite que l'Égypte nele avait mis des e que limites. existia vida inteligente. Além do Egito, existia um Deus maior que os deuses do Egito. Plus grand que les dieux Existia um Deus maior que a ciência do Egito. Se você conhece esse Deus, você pode adorar. Você pode adorar. Tu peux glorifier. E lá no deserto, Et là, dans le désert, ele trabalhando, il travaillait, cuidando das ovelhas do il sogro. s'occupait des brebis de son beau-père. Não era nem dele. C'était même pas les siennes, As ovelhas eram do sogro. c'était celles de son beau-père. Imagina aquele homem Imaginez arrogante, cet homme arrogant, violento, violent. agora estava tão Et calminho là, il était tellement calme, que cuidava das ovelhas do il sogro. s'occupait des brebis de son beau-père. E cuidando das ovelhas do Et en sogro, s'occupant des brebis de son beau-père, ele percebeu que tinha uma planta feia, il a remarqué qu'il y avait une plante qui n'était pas belle, uma planta sem formosura, une plante qui n'avait pas de forme que queimava como fogo. et qui brûlait. Mas o fogo permanecia Mais la aceso, flamme était allumée, mas a planta não se mais la queimava. plante, elle ne brûlait pas, elle ne se consumait pas. E Moisés começou a achar Et interessante, Moïse, il a commencé à trouver cela intéressant. porque aquela planta Parce queimava que cette plante, elle brûlait, e o fogo ardia na le planta feu, il était ardent, e a planta não se mais la plante, destruía. elle ne se Ela détruisait pas. permanecia viva. Elle permanissait vivante. Deixa eu dizer uma coisa para Laissez-moi vous você. dire quelque chose. A glória de La Deus gloire de Dieu, não mata nada. elle ne tue rien. A glória de Deus La traz gloire de vida. Dieu, elle amène la vie. Aleluia, glória a Deus. A ideologia humana pode matar. A ideologia humana divide. A ideologia humana limita. Mas a glória de Deus, ela dá vida. Vida, vida. Aleluia. Aleluia. E quando Moisés Et quand Moïse observava aquela planta, observait cette plante, quando ele só observava, lorsqu'il l'observait seulement, nada acontecia. se passait. Mas comigo, Regardez avec moi no versículo 4. au verset 4. No versículo 2 a Bíblia diz que a sarça queimava. Au verset 2, la Bible dit que la plante, elle brûlait. E Que Moisés le só buisson observava. brûlait. Et que Moïse observait seulement. No versículo 3 a Bíblia diz Et dans le 3, la que Bible dit Moisés tomou a decisão que Moïse a pris la décision de se virar para a sarça. de se tourner vers le buisson. E quando Moisés decide se virar, Et lorsqu'il a décidé de se retourner ele vers le estava buisson, sinalizando para Deus il signalait à Dieu que ele estava preparado qu'il était préparé para entender pour comprendre a experiência. l'expérience. Estou preparado Je suis prêt para ir além. pour aller au-delà. Estou preparado Je suis préparé para o que o Senhor tem para minha pour ce que vida. tu as pour ma vie. Enquanto você Et pendant que vous só vê a sarça queimando, voyez seulement le buisson brûler, nada vai mudar na sua rien vida. ne va se passer dans votre Mas vie. quando você Mais não apenas olhar, lorsque vous ferez plus que Mas se regarder virar. et que vous vous retournerez vers le buisson, Deus vai aparecer. Dieu va apparaître à vous. Veja o que está dizendo no versículo Voyez 3. ce que dit dans le verset 3. Moisés disse: Agora me virarei para a Moïse dit, je vais sarça faire un détour pour e voir verei essa le grande buisson visão. et je vais voir. Porque a sarça não se queima. Parce que le buisson ne brûle pas. Que tecnologia é essa? Quelle technologie c'est celle-là? Versículo 4. Verset 4. E vendo Deus L'Éternel vit, que Moisés se virava, faisait un détour. bradou Deus a ele Dieu, il l'a bradé avec ça no meio da au sarça. milieu du buisson.
Quando Deus viu que Lorsque Dieu Moisés se a vu que virava, Moïse faisait un détour, Deus falou com ele. Dieu il lui a parlé. Fala para quem está perto de você. Dites à celui qui est à côté de vous, Deus vai agir. va agir. Deus vai aparecer Dieu va apparaître quando você lorsque se virar para tu ele. te retourneras. Deus precisa ver Dieu il a que besoin de você toi, está disposto que tu es disposé a ir além do seu à limite. aller au-delà de tes limites. Então, na minha mente, Et donc dans mon esprit minha mente de compositora, de compositrice, de publicitária, de publicitaire, esqueci de dizer, eu sou j'ai oublié de publicitária. dire aussi que je suis publicitaire, Eu imagino Deus et j'imagine un Dieu colocando a sarça qui aqui met le buisson là e esperando et Moisés qui attend que Moïse atravessar o limite traverse la limite da incredulidade, de l'incrédulité, da de indiferença, l'indifférence para viver pour dentro vivre da sarça, dans le buisson. para entender a sua Dans le buisson. E quando Deus vê que Moisés se virava, Quand Dieu a vu que Deus chama Moisés pelo nome. il a appelé Moïse par son nom. Moisés! Moïse, Moisés! Moïse. E Moisés Et Moïse, responde, il a "Eis-me aqui." répondu, je suis là. E quando Moisés diz, "Eis-me E quando aqui", Moïse dit, ele "Je suis vai là", para a sarça. Il va vers le buisson. Mas quando Moisés se Mais aproxima quand da Moïse sarça, s'approche du buisson, Deus diz, "Não chegue Dieu para cá." dit, ne t'approche pas. Eu quero você, Je Moisés. veux toi, Moïse, je te veux toi, Moïse. Mas antes de você se Mais chegar, avant que tu t'approches, eu quero trabalhar em você. j'aimerais travailler sur toi. Porque a sandália do Egito Parce que les sandales de só l'Égypte serve para o Egito. ne servent qu'à l'Égypte. Para aqui não serve. Pour ici, ça ne sert pas. Aleluia. A roupa do Egito Les vêtements de l'Égypte só serve para o ne Egito. servent qu'à l'Égypte. A mente do Egito L'esprit de l'Égypte só serve para o ne Egito. sert qu'à l'Égypte. Os hábitos do Les Egito habitudes de l'Égypte funcionam no ne Egito. fonctionnent qu'en Meu Égypte. reino Dans mon règne, é outra sandália. É outra mente. É outra fala. São novos hábitos. Quem está entendendo? Deus queria Dieu voulait Moïse Deus tinha escolhido Moisés para ser rei. pour être le libérateur. E Moisés já estava disposto. Et Moïse était déjà disposé. Mas agora o Senhor Mais maintenant, le Seigneur começava a preparar Moisés commence à préparer Moïse para a excelência. pour l'excellence. Aleluia. O mundo será Le impactado monde sera impacté quando a igreja lorsque l'Église tirar a sandália do Egito, enlèvera les sandales, tirar a mente do Egito. lorsqu'elle enlèvera la mentalité de l'Égypte, les habitudes de l'Égypte. Quando a igreja voltar, Lorsque l'Église elle retournera os hábitos, aux habitudes pures, a oração, à la prière, a meditação, à la méditation de la parole. quando você passar, Lorsque vous passerez, alguém vai sentir alguém. quelqu'un va sentir quelque chose de différent. Quem está entendendo? A oração La prière seria serait a maior arma de la Moisés. plus grande arme de Moïse. Porque aquele homem Parce falante que cet homme qui parlait, que foi educado no Egito, qui a été éduqué en Égypte, agora era tímido, maintenant il était timide, não sabia falar il ne direito. savait pas parler correctement. E quando Deus disse que ele seria o Et libertador, lorsque Dieu lui a dit qu'il serait le libérateur que ele ia até Faraó, et qu'il allait aller Et jusqu'au qu'il va Pharaon libérer pour pouvoir libérer le peuple d'Égypte, disse eu, il a dit moi, eu não sei falar. je ne sais pas parler. Veja como Deus trabalha. Voyez comment Dieu travaille. Deus transforma a prepotência Dieu humana il transforme la prépotence em dependência. en dépendance. Deus transforma a arrogância do homem Transforme l'arrogance de em l'homme dependência. en dépendance. Porque você sabe a hora que Parce que deita, vous savez le moment mas où você não vous sabe a hora que mais vous ne dorme. savez pas le moment où Se vous você dormez. acordou hoje, é porque Deus te guardou enquanto você dormia. A oração é tão La importante prière est tellement importante que Albert Einstein, que Albert Einstein, uma vez vieram pedir a ele, dois une alunos, fois, il y a deux élèves qui sont venus lui demander uma sugestão para um trabalho de une TCC. suggestion pour un devoir. E ele disse, estude a oração. Et il a dit étudier la prière. A
A oração se tornou a maior arma La de Moisés. prière s'est transformée la plus grande des armes pour Moïse. Moisés foi um homem que chegou a orar e a jejuar Un homme qui est arrivé 40 à prier dias. et à jeûner 40 jours. 40 noites. 40 jours et 40 nuits. Moisés foi a única pessoa Moïse a été la seule personne que conseguiu ver qui a réussi à voir as costas de Deus. le dos de Dieu. Moisés se tornou tão importante Il est devenu tellement important que o corpo dele que son corps nunca pôde ser achado. n'a jamais été retrouvé. E houve peleja. Et il y a eu vraiment une Bíblia chair. fala. La Bible elle dit Que houve uma peleja. il y a eu vraiment Satanás queria des pegar o corpo difficultés de parce que Moisés. Satan il voulait prendre le corps de Moïse. E o arcanjo Miguel Et l'archange Miguel, pelejou il s'est battu. para que Satanás não pegasse o Satan corpo de n'arrive Moisés. pas à prendre le corps de Moïse. Moisés é tão importante Moïse est tellement important que uma vez qu'une fois, Miriam Myriam e Arão, et Aaron, les sacerdotes, sacerdotes, questionaram ils ont questionné porque Deus pourquoi só falava com Dieu ne Moisés. parlait que à Moïse. Questionaram a liderança Ils de ont Moisés. questionné le fait qu'il soit un leader. E Deus disse Et assim: Dieu, il a dit, se eu falo com je vocês, parle avec vous, eu falo através de sonhos, je parle à travers E des divisão. songes et des visions. mas com meu filho Mais avec Moisés, mon fils Moïse, com meu servo mon Moisés, frère, mon eu servant falo Moïse, cara a je parle avec lui. Glória a Deus. Você está entendendo a Vous profundidade? comprenez la profondeur, Você está compreendendo a vous profundidade comprenez la dessa profondeur de palavra? cette parole. É a oração que vai C'est transformar la você. prière qui va te É a oração que transformer. vai te dar C'est la prière qui va segurança. te donner de É a oração l'assurance. que vai te dar C'est la prière qui va te autoridade. donner de l'autorité, de É a oração l'onction. que vai C'est la trazer prière qui va te pessoas. ramener tes rêves. Glória a Deus. Para terminar Pour terminer e orar pela sua vida. et prier pour votre vie. Na minha cidade, Dans ma ville, Maceió, Maceió foi considerada a été considérée durante 7 pendant anos 7 années a capital mais violenta la do Brasil. capitale la plus violente du Brésil. Ultrapassou São Paulo, Ça a même dépassé São ultrapassou Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Recife, Recife, porque era o lugar onde mais se parce que matava c'était un lieu où il y avait le plus de Com arma de crimes, fogo. avec des armes por números de habitantes. et par numéro d'habitants. E nós nos reunimos como igreja Et de nous Maceió sommes réunis avec une église e começamos a orar na orla de et nous Maceió. avons commencé à prier à la horde de Uma Maceió. vez por ano, Une fois par an, no dia 8 de le dezembro, 8 décembre. houve um ano Et il y a eu une année, que quase 10.000 il y a eu pessoas presque 10 000 personnes se qui reuniram na orla de se sont Maceió, réunies à la horde de dobraram os Maceió. joelhos Ils se sont agenouillés e oraram et ils ont prié para que Deus tivesse pour que Dieu misericórdia ait da nossa cidade. miséricorde de notre vie. E hoje Et Maceió aujourd'hui, Maceió, caiu 6 ça a posições. s'est tombé A capital mais violenta do Brasil. Ela caiu 6 posições. E a igreja no Et Brasil l'église au Brésil continua continue à prier. Aí nós possamos Pour vencer que nous puissions os vaincre desafios desse les século. défis de ce siècle São muitos qui sont nombreux pela oração. par la prière. Porque nós Parce entendemos que nous comprenons Deus nos que levantou Dieu nous a levés como comme libertadores des dessa geração. libérateurs de cette génération. Se você está entendendo, se Si vous coloque de comprenez, pé. mettez-vous debout. Eu quero saber se tem alguém que J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un vai fazer uma aliança com Deus qui de veut faire une Moisés. alliance avec Dieu. Alguém que quer ultrapassar Quelqu'un qui o veut limite. ultrapasser les limites. Você está cansado dessa Tu es vida? fatigué de cette vie. Essa vida sem sentido, Cette sem vie propósito. sans propos. Você diz, eu quero ir além. Et tu dis, je Eu veux quero ter aller là. contato com Deus da Je veux face. avoir des contacts Eu avec quero Dieu. viver com esse Deus da Je veux face. vivre avec le Se Dieu. tem qui alguém que quer, venha até aqui, por favor. Venez ici, s'il vous plaît. Aleluia. Se tem alguém perto de S'il y a você, quelqu'un qui a pergunte essa pessoa se ela quer vir até demandez-lui aqui. si elle veut venir jusqu'ici. Ajude essa pessoa a Aidez chegar cette até aqui. personne à arriver jusqu'ici. Aleluia. Eu vou esperar você. Eu quero orar pela Je tua veux vida. prier pour ta vie. Aleluia. E se já está vindo a primeira Il y a pessoa, déjà la première personne. já está vindo a primeira pessoa, a igreja aplauda ao Senhor. A segunda pessoa, La deuxième personne. talvez você já teve experiência com Deus de Vous avez Moisés. déjà eu des Mas por algum expériences motivo avec você Dieu de se Moïse. distanciou Et pour une dele. certaine Volta para a certaine sarça. raison, vous vous êtes Volta éloigné para a de lui. experiência. Revenez au buisson, revenez à l'expérience, venez A igreja ici. aplauda ao Senhor. L'église applaudissez le nom du Seigneur. Aleluia. Tem obreiros aqui, pastor. Queremos prier ici pour s'occuper de ces Aleluia. personnes. Nós vamos adorar com essa canção. Nous allons Número adorer. 5, eu já vou terminar.
Tem mais um senhor aqui, um rapaz. Ah, não, ele está orando. Glória a Deus, entendi. Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. Aleluia. Se você quiser vir, venha. Se por algum motivo, venez. Si pour un certain motif, você não quer vir até aqui à vous ne voulez pas frente, venir jusqu'ici, aí onde você está, là où vous êtes, fale com Deus da parlez avec le Dieu Fale com de Deus de Moisés. Parlez avec le Dieu de Moïse. Ele vai entender você. Il va vous comprendre. Eu não entendo sua língua, Je ne comprends pas votre langue, mas o Deus de Moisés mais entende. le Dieu de Moïse, il comprend. Fale com ele. Parlez avec lui. Ele vai cuidar Il va daquela área da sua vida de cette paire de votre que vie você não sente segurança, où tu ne sens pas de que você d'assurance precisa ir além. et tu as besoin d'aller au-delà. Deus estará aqui. Dieu est ici. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Se tiver mais alguém, venha. Se dirija até aqui. Glória a Deus. E a igreja adora comigo. Aleluia. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Se tiver mais alguém, venha até aqui. Sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor. Do tempo, eu sou o Senhor. Levanta a resposta. Chegou. Novidade na tua história, novidade no teu futuro, novidade na tua saúde, novidade no teu casamento, novidade no teu corpo. Recebe novidade no teu ministério. Recebe novidade aí, recebe novidade. Deus está te levantando para o libertador.
Já passou 5 minutos. Mas amanhã nós vamos cantar novidade. E nós vamos liberar a unção do crescimento na tua história, na tua vida. Amém? Hoje eu precisava falar de experiência. Para você sair do limite. Para viver as novidades de Deus, você tem que sair dessa limitação. Você tem que crer. Porque é a fé que agrada a Deus. C'est la foi qui fait plaisir à Dieu. E o que o governo não puder fazer, Ce que le gouvernement ne peut pas o que faire, as suas forças não puderem fazer, ce que tes forces ne peuvent pas faire, Deus de Abraão vai fazer. Dieu va E eu vou contar experiências para faire. Et vocês je vais vous raconter des expériences sobre crescimento. sur le grandissement. Vou falar do cedro do Líbano. Je vais parler du buisson du Liban. Então traga quem você puder trazer Alors, amanhã. ramenez tous ceux que vous pourrez ramener demain. Em nome de Jesus. E amanhã nós vamos cantar Et demain, novidades. nous chanterons. Eu vou contar como foi que Deus me deu. Et je também. raconterai comment Dieu m'a Esse donné louvor novidade. cette louange nouveauté. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Que Dieu vous bénisse. Vocês estão sentindo que a presença de Deus está Combien aqui? que la présence de Dieu est ici. Glória a Deus. Estou sentindo algo glorioso de Deus Je neste sens lugar. vraiment Amém? quelque chose de glorieux de Glória Dieu a dans ce endroit. Deus. Feche os seus olhos, deixa eu te Fermez vos abençoar. yeux, laissez-moi vous bénir. Feche os seus olhos. Você que está Fermez sentado, vos yeux, vous qui êtes assis, glória a Deus. levez-vous. Levante bem alto as suas mãos. Levez-vous et levez vos mains bien haut vers les Eu cieux. sei que nesta noite você Je veio sais buscar que algo da ce soir, parte je suis de Deus. venu chercher quelque chose de la part de Dieu. Você não vai voltar para casa com as Tu suas vas pas mãos retourner vazias. chez toi avec les mains vides. Você já recebeu Tu as coisas déjà aqui do reçu Senhor. des choses ici du Seigneur. Mas tem pessoas que ainda não Il y a receberam. des personnes qui Amém? n'ont pas encore reçu. Você vai receber agora Vous em allez nome de recevoir Jesus. maintenant au nom de Jésus. Deus, eu oro e abençoo este Je povo, prie, Senhor. Seigneur, et je bénis ce peuple. Deus, eu abençoo cada Dieu, je vida. bénis chaque vie. Ó Deus, eu abençoo, Senhor, cada mão que está na Je bénis chaque main qui est levée, Seigneur. Deus, que a tua palavra se cumpre, Senhor. Ta parole s'accomplisse, Aquele que Seigneur. trouxe um câncer para esta Celui qui a reunião, ramené un cancer ici, que volte para casa curado. qu'il retourne chez lui guéri. Aquele que veio deprimido, Senhor, Celui qui est venu déprimé, volte para Seigneur, casa alegre. se retourne joyeux. Todas as doenças, ó Que Pai, toutes les maladies, que Seigneur, sejam curadas em nome de qu'elles soient Jesus. guéries au nom de Jésus. Pessoas sejam Que les restauradas pelo personnes poder soient do teu restaurées Espírito par le Santo. pouvoir de ton Saint-Esprit. Em nome de Au Jesus, ó nom de Deus. Jésus, Dieu. Aonde havia Là, il y trevas, avait des que a tua ténèbres, luz que ta invada. lumière puisse Em envahir. nome Au de nom de Jesus. Jésus. Você pode dizer Vous amém? pouvez dire Amen. Diga assim: amanhã Dites demain vai ser melhor sera meilleur do que hoje. qu'aujourd'hui. Amen. Queridos, eu aprendi uma coisa. Mes chers, j'ai appris quelque chose dans la vie. Abraão, ele era uma bênção. Il était une bénédiction. Ele não tinha uma bênção. Il n'avait pas une bénédiction. Ele era uma Il bênção. était une bénédiction. Eu estava ali do lado Et j'étais dele, là-bas, à côté de mon épouse. falei com ele, Je prie à côté de e nós estamos sentindo a mesma coisa. Il a dit, pasteur, je sens la même chose. Queridos, Deus está nesse mistério. Dieu est dans ce ministère. Ela é uma bênção. Elle est une bénédiction. Então, quando nós percebemos em Deus Alors quand nous nous apercevons en Dieu que uma pessoa é uma qu'une bênção, personne est une bénédiction, a Bíblia diz: se você la Bible dit que abençoar, si tu bénis, você será tu abençoado. seras béni en retour. Então, eu quero te convidar Alors a fazer j'aimerais isso. t'inviter à Amém? faire cela. Não Amen. perca a Ne oportunidade de perdez pas abençoar. l'opportunité Amém? de bénir. Você vai comprar o Vous material. pouvez da acheter Sara le matériel Farias. de Sarah Ela Farias. tem o CD, Elle a le CD, o playback e o le DVD. playback et le DVD. Isso. O DVD é 15 Le euros. DVD c'est 15 €. Amém? O CD é Le 10 CD euros. c'est 10 €. E se comprar os dois, Et si vous achetez les deux, você paga só 20. vous payez que 20 Amém? €. Isso Amen. mesmo, pastor Davi. C'est Amém? ça, pasteur Então Davi. você vai abençoar. Alors vous allez bénir, Você d'accord? vai abençoar o seu Vous allez carro bénir também. ta voiture aussi. A Tu sua vas bénir casa aussi ta também. voiture, ta Amém? maison. Ao invés de você ouvir aquele CD da Xuxa, Au lieu lá, d'écouter les CD des musiques du monde, tenho certeza que não tem ninguém. je suis certain que personne n'a ici chez Amado lui. Batista também está repreendido. Amado Baptiste qui est aussi E leva o CD. emmené le CD.
Leva esse CD pra você tocar. Emmenez amém? ce CD pour Eu não que falei vous os puissiez le cantores mais mettre chez vous. aproximados para J'ai não pas pegar mis você les diretamente. chanteurs plus récents pour ne Mas coloca a pas, bênção dentro da sua pour ne pas casa. vous Amém? mettre amis. Quantos Mais vão amenez abençoar ça diga chez vous. glória a Deus? Combien vont venir gloire à Dieu. Queridos, amanhã às 10 horas da Demain à manhã, 10h du matin, nós estaremos aqui novamente. nous serons Amém? ici de nouveau. Você pode chegar até um pouco mais cedo, Vous pouvez se même quiser. arriver un petit peu plus tôt. A partir das 9h30. À partir de 9h30, nous serons déjà d'ici. E vai ser uma grande Et ce bênção. sera une grande bénédiction. Os irmãos podem participar da cantina depois Les do frères culto. peuvent aussi participer de la cantine demain après le culte. Ficar à vontade Vous pouvez agora. maintenant, d'accord, y avoir une maintenant. Amanhã os irmãos estão usando também. Demain, les frères organisent, vous savez, les pastels brésiliens. Não é de vento, né? Não é C'est pas des pastels de vent. Hein. Outro dia eu falei com o irmão assim, Aujourd'hui, domingo de manhã j'ai vai ter pastel de vento. dit à un